Fala aqui, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim. Hoje é quinta-feira, dia de TBT, então eu queria trazer para o vídeo de hoje um TBT que eu tive há pouco tempo sobre uma lista de 10 coisas que eu escrevi há alguns anos, coisas que ainda me faltavam por fazer na Colômbia. Quer saber se eu já fiz, se eu já realizei esses desejos? Já sabe, depois da vinheta. Roda a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Jonathan Rocha, você pode me chamar de John. Eu moro na Colômbia há 8 anos e tenho o canal Isso é Colômbia, onde eu compartilho todas as experiências vividas no país. E para o dia de hoje, eu trouxe uma lista de 10 coisas que eu selecionei no ano de 2017. Ou seja, eu já levava 5 anos na Colômbia, porque eu cheguei em 2012. E eu escrevi essas 10 coisas que ainda eu acreditava que me faltavam por fazer morando na Colômbia. Eram 10 experiências que eu tinha selecionado que eu acho que me faltavam ainda por fazer. Para que esse vídeo não fique tão longo e você tenha sono e vá dormir, vamos separar 5 coisas no primeiro vídeo e 5 coisas no segundo vídeo. Então não vamos perder tempo e vamos lá. Essa semana, uma das minhas redes sociais então me lembrou que eu tinha feito essa lista de 10 coisas que ainda me faltavam por fazer, e aqui dizia, coisas todavía por hacer em Colômbia, ou seja, as 10 coisas que me faltavam. Então eu vou compartilhar com vocês as 5 primeiras nesse primeiro vídeo. A primeira coisa é montar em chiba. O que é uma chiba? Se você já acompanha o canal há algum tempo, eu já contei algumas experiências com essa palavra, que eu me equivoquei com outra palavra que era muito feia. Na verdade, eu me confundi aí com a pronúncia e com as palavras. Mas a chiba é um carro, é um caminhão grande, que originalmente ela faz o transporte do interior das pequenas cidades ou da zona rural. Ela transporta essas pessoas, os produtos, os animais para as grandes cidades, ou a parte principal dessa pequena cidade. Então, se você mora, por exemplo, na zona rural, essa chiba, ela vai até a zona rural e ela faz esse transporte da rural para a urbana. E elas são caminhões muito bonitos, muito coloridos, com muitas cores. E quando eu cheguei a Medellín, eu sempre as via passeando pela cidade com músicas e festas. Por quê? Porque nas grandes cidades, principalmente, é uma característica principal de Medellín, do departamento de Antioquia e dos outros departamentos que são conhecidos como a zona cafeteira, onde se produz o café. É toda uma cultura, na verdade, separada em alguns departamentos. A chiba é uma cultura forte nesses departamentos. E em Medellín é utilizada como um transporte de festa, tanto que ela se chama chiba rumbera. A rumba é uma palavra que poderíamos traduzir como balada, então é como um carro de festa, um carro da balada. Então, geralmente, essas chibas, todas bonitas, coloridas, bem originais, bem grandes, elas são contratadas por empresas e eles reúnem essas pessoas e vão passeando por toda a cidade, geralmente à noite. Então você vai vendo, vai conhecendo toda a cidade, vai dançando porque eles colocam música, e aí as pessoas bebem, levam algum tipo de bebida e vão dançando e se divertindo. E eu sempre vi as pessoas falando, tirando fotos que eu fui na chiba, que eu subi na chiba, mas eu nunca tinha feito isso na minha vida. E hoje, em 2020, eu também ainda não realizei esse sonho. Então essa lista tem que ser atualizada porque eu não subi numa chiba, não tive a oportunidade. Preciso que alguém me convide. Quando vocês forem subir numa chiba, por favor, me convidem, que eu quero ter essa experiência. O segundo objetivo dessa lista diz comer papa sucia. Então você já sabe mais ou menos que papa é batata, no espanhol colombiano, e sucia é suja. Existe uma batata também famosa em Medellín que se chama papa sucia. Outras pessoas têm outros nomes, mas eu conheço como papa sucia, que é um tipo específico de batata que se chama papa criolla. Eu nunca vi no Brasil, mas com certeza temos um país tão grande que deve haver algum lugar aqui que exista esse tipo de batata. É uma batata pequenininha, ela tem alguns pequenos tubérculos que vão saindo dela. Então as pessoas, elas fritam essas batatas e vendem em potinhos de plástico, vendem nas ruas, geralmente com os carrinhos, parecendo carrinhos de pipoca. E tem essas batatas com palitos para que você vá comendo as batatas. E é muito comum, você consegue ver em muitas esquinas de Medellín, mas algumas pessoas dizem que ela é suja. Por quê? Justamente por ela estar sendo vendida na rua, ou por ela ter aí uns pequenos tubérculos que saem dela. Então as pessoas chamam de papa suja, de batata suja. E todo mundo me diz que eu deveria experimentar, e eu amo batata, e eu gostaria muito de experimentar.
experimentar, mas eu ainda não realizei esse desejo. Quero muito, então vamos marcar de comer uma batata suja. Eu preciso que alguém me acompanhe, porque meu estômago é muito frágil. Eu sempre falo isso, que o estômago dos colombianos é muito mais forte do que o meu, não sei se de todos os brasileiros, mas o meu estômago não é tão forte assim para comer, geralmente, coisas na rua. Sempre passo mal. Então eu preciso de ajuda, que alguém me incentive a comer essa batata suja. Terceiro objetivo é um objetivo até engraçado, que diz subir la Piedra del Peñol. A Pedra do Peñol é um atrativo muito turístico de uma cidade que se chama El Peñol e próxima a outra que se chama Guatapé, que tem uma represa muito famosa. Talvez vocês já tenham visto em muitos vídeos turísticos, vídeos de curiosidades. Eu quero muito ir até lá e gravar para vocês. Eu tinha aí um objetivo de ir, mas com essa pandemia realmente ficou tudo louco. Mas é um atrativo muito bonito, é uma pedra gigantesca que tem aí alguns degraus que você vai subindo, e desde lá de cima você consegue ter uma vista muito bonita de toda a represa da cidade de Guatapé, que é a próxima cidade. Então todo mundo, final de semana, que as pessoas que moram em Medellín têm um tempo livre, elas se mandam para Guatapé e para o Peñol. Eu acho que mais para Guatapé do que Peñol, porque o Peñol tem uma cidade pequenininha, bonita também, mas a pedra é o símbolo. Então muitas pessoas que nasceram em Medellín ou que nasceram em Antioquia, no departamento, já subiram milhões de vezes essa pedra. Mas o que acontece? Vocês também que já acompanham o canal sabem que eu tenho aí medo de altura. Eu já comentei isso em alguns casos. E eu já fui como 5 vezes a Pedra do Peñol, já acompanhei alguns amigos brasileiros a Pedra do Peñol, mas eu nunca consegui fazer a pedra completa. E não é porque é um esforço físico muito grande, porque não é. Eu já subi montanhas maiores, por exemplo, Guatavita, que eu já gravei aqui para o canal também, que foi uma subida bem mais difícil por causa da altitude. O Peñol, a Pedra do Peñol, não tem nada de altitude e você vai subindo a estrutura tranquilamente. Mas eu coloquei na minha cabeça que essas escadas porque são algumas escadas de cimento que foram construídas na pedra, que elas não são seguras. Então quando eu vou subindo a escada, eu vejo essas escadas de cimento e eu falo, meu Deus, essas escadas vão cair. E eu olho assim meio para baixo, porque é muito próximo a escada do nada, do vão do nada. Então eu sempre chego mais ou menos na metade, aí eu sento, espero meus amigos subirem e depois descemos todos juntos. Mas obviamente da metade da pedra já tenho uma vista muito bonita. Mas eu ainda tenho esse desejo muito grande de subir a Pedra do Peñol. Mas eu espero um dia superar esse medo. Vocês já subiram a Pedra do Peñol? Já visitaram a Colômbia? Já visitaram Medellín? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a experiência de vocês. E também nesse terceiro desejo que eu coloquei na lista, tem alguma descrição que muitos não vão conhecer, não vão entender, a não ser que sejam colombianos, que diz: já he ido como 5 vezes, pero me falta la fe, Doña Gloria Feelings. Então, como eu já fui 5 vezes, mas me falta a fé. E diz Dona Gloria Feelings, ou seja, sentimentos de Dona Glória. Quem não conhece Dona Glória é um personagem muito famoso em Medellín também, que ela tem um vídeo muito engraçado na internet, acho que todo mundo conhece esse vídeo, se mora na Colômbia, que é de uma senhora que subiu o Metrocable, que é aquele sistema de transporte tanto municipal quanto turístico. As pessoas também utilizam de questão com fins turísticos, que é muito alto, que são aquelas cabines que vão subindo. Nós temos algo parecido no Rio de Janeiro, que faz aí entre as comunidades do Rio o transporte e vai subindo bem alto, bem alto. Então eu tenho um vídeo dessa senhora gritando palavras feias. Se você quer aprender palavras feias em espanhol colombiano, é só você entrar, procurar. Eu vou deixar aqui o vídeo da Dona Glória e aí você pega o seu caderninho e você anota, mas lembra de utilizar num contexto seguro, não com todo mundo essas palavras, porque ela fica muito nervosa, porque assim como eu, ela tem medo de altura. Então ela grita muitas coisas, ela se desespera. Na verdade é divertido ver o vídeo dela, mas se você tem medo de altura, você vai se identificar. Então eu tenho medo de altura. Quando eu subo a Pedra do Peñol, eu tenho sentimentos de Dona Glória. Eu também gostaria de falar palavras feias aí. Quarta coisa por fazer ainda na Colômbia é aprender a fechar as empanadas paisas apenas com os dedos molhados. Existe algo muito famoso, eu acho que em grande parte da Colômbia, mas em Medellín principalmente, que são uns pequenos croquetes que se chamam de empanadas. São as coisas mais maravilhosas do mundo e tem uma diversidade gigante de sabores, de massas, de ingredientes. Você pode
pode comer de muitos sabores, muitos ingredientes, muitos recheios. Vocês sabem que eu sou vegetariano, então eu como apenas a de batata. É feita com batata, recheio de batata. São fritas, são muito, muito, muito gostosas, vocês têm que provar. E o que acontece? Eu conheço colombianos, muitos amigos meus, principalmente de Medellín, que eles fazem a massa das empanadas e eles não utilizam um instrumento, algum aparelho para fechar a empanada, por exemplo, como nós fazemos no Brasil o pastel e utilizamos o garfo para fechar o pastel, aquele pastel frito, ou temos também uma maquininha, um aparelhinho branco que você fecha assim. Acho que todo mundo já deve ter visto esse aparelho para fechar o pastel. Na Colômbia também existe esse aparelho para fechar as empanadas, mas eu tenho muitos amigos que eles fecham a empanada no dedo. Então eles molham o dedo, eles fazem o formato e vão fazendo assim e vão fechando a empanada. E aí você pergunta, mas quando tá fritando não abre? A bendita empanada não abre. A primeira coisa quando eu vi foi, essa empanada vai abrir, quando você colocar aí dentro ela vai abrir, porque não está tão fechada, não apertamos com o garfo, porque eu já estava acostumado com o sistema de fazer o pastel. Mas essas empanadas nunca abriram. É incrível? É incrível. Eu gostaria de ter esse dom? Gostaria de ter esse dom. Gostaria de fazer? Gostaria de fazer. Já tentei muitas vezes? Já tentei muitas vezes, mas nunca consegui fazer com que essa empanada ficasse tão bem fechada que não abrisse na hora de fritar. É um talento colombiano que é muito difícil de adquirir. O último desejo dessa primeira parte do vídeo, o quinto último, diz: hacer buñuelos sin patas, cabeças, braços e nariz. Outra vez tocamos no tema de comida. Existe algo na Colômbia que se chama buñuelo. É como se fosse um bolinho pequenininho que às vezes agora tá muito comum ter recheio. Geralmente ele não tinha recheio, já vinha aí com sabor de queijo, mas agora tem recheio de amora, de abacaxi, de doce de leite, de queijo mussarela. Em Medellín você encontra muitos. É algo que sem dúvida, se você visita a Colômbia, você tem que provar. Você pode encontrar em muitas partes do país, mas geralmente em Medellín, em Bogotá, você encontra bastante os buñuelos. Principalmente no domingo pela manhã, depois que você saiu da missa, você sempre vê aí alguma senhora ou alguma pessoa vendendo buñuelos. E o que acontece? Os buñuelos, se a empanada é difícil fechar com a mão, os buñuelos já é uma questão de alquimia, já é algo meio Harry Potter. Se você não tem a prática, o talento, a bênção de todos os papas vivos e mortos, você não consegue fazer um buñuelo redondo e liso, que esteja crocante por fora e cozido por dentro. Eu já tentei fazer buñuelos muitas vezes. Já gravei aqui, já tem aqui no canal um vídeo onde eu fiz buñuelos junto com meu amigo Daniel. Na verdade foi mais ele do que fez, porque como colombiano ele sabe fazer melhor do que eu, mas não conseguimos fazer os buñuelos lisos. Eles sempre saem o que no espanhol colombiano se chamam de patas, buñuelos com patas, que são aquelas partezinhas que ficam do trigo, da massa, sobrando aí no buñuelo. E é incrível porque às vezes você tá na sua casa cronometrando, medindo 150 gramas de tal coisa, 100 não sei o que, porque tem toda uma dinâmica de saber a quantidade exata do queijo, da massa, da temperatura. A temperatura é muito importante. Então você tá aí medindo tudo com termômetro, uma coisa louca, com caderno, tutorial, e o bendito buñuelo sai com patas, ou queima por fora e fica cru por dentro. É incrível, é difícil, muito difícil. E eu conheço muitos lugares, já fui a muitos lugares, como uma cidade que faz parte da área metropolitana de Medellín, que é uma cidade que se chama Sabaneta. Ela é muito famosa por ter o maior buñuelo do mundo, que são os buñuelos realmente gigantescos. Eu lembro que meu pai, quando esteve na Colômbia, ele comeu esse buñuelo. Eu já comi esse buñuelo. E se você olha as pessoas fazendo esse buñuelo, você fica impressionado. Por quê? Porque elas não medem, elas não fazem nada, elas só vão fazendo assim e jogando, fazendo assim e jogando, e você em casa está assim, ó, com a régua, medindo uma por uma e sai com patas. E dessas pessoas, desses funcionários que trabalham aí em muitos lugares, eles vão fazendo e jogando sem nenhuma preocupação em medir, em nada disso. É uma prática incrível. Se você não tem essa prática, se você não nasceu colombiano, realmente vai ser difícil você fazer um buñuelo lisinho, crocante e bem cozido. Bom, esses foram os 5 desejos que eu tenho aqui na minha lista. Como vocês viram, eu não montei nativa, não comi a batata, não subi a pedra do penhal até em cima, não aprendi a fechar as empanadas paisas com os dedos e não aprendi a fazer buñuelos sem patas.
Uma lista muito triste, porque das 5 coisas eu ainda não consegui fazer nenhuma. Já tentei, mas não consegui ter a maestria, o domínio. No próximo vídeo eu vou compartilhar os outros desejos que ainda faltam, e eu juro pra vocês que eu já realizei alguns, porque vocês estão pensando, nossa, você fez isso em 2017, estamos em 2020 e você não fez nada. Pra que fez essa lista? Mas nos outros eu sim consegui realizar alguns desejos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que quer visitar a Colômbia. Deixa essa lista aí, porque são listas bacanas de coisas que são boas em aprender ou em fazer quando você visitar a Colômbia. Escrevam aqui nos comentários, quero ler todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, fui!